Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso canal. Com a recriação do Ministério da Pesca e da Aquicultura, o governo Lula anuncia investimento na ordem de 200 bilhões para os dois setores, tanto da pesca quanto da aquicultura. Nós já estamos em 2024 e na expectativa de que esses recursos comecem a trazer os resultados tão esperados por todos. Então vamos fazer uma breve abordagem aqui do que se trata desse projeto e quais são das expectativas nossas que trabalhamos nesses dois setores. Vem com a gente então. Sem esquecer de deixar o like e se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Em junho de 2023, o ministro André de Paula ele vai à Câmara de Deputados para uma sessão especial e lá ele faz a apresentação da formação do Ministério a partir dos seus secretários. 5 secretarias foram criadas. Ele faz também a apresentação das diretrizes do Ministério para ser implantada no setor da pesca e da aquicultura durante os próximos 2 anos. E nesse interstício ele faz uma abordagem, um histórico da situação da pesca e da aquicultura no país. A gente vai focar, claro, aqui muito mais na pesca artesanal, por entender que esse segmento carece de uma atenção maior, porque sempre foi um setor onde teve poucas atenções dos setores públicos do nosso país. E aí ele traz essa planilha que eu vou estar mostrando para vocês aqui, fazendo um histórico de como surgiu o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Bem, lá em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele cria a Secretaria Especial da Pesca com status de ministério. Essa secretaria foi criada por uma visão, por uma necessidade, não diria uma visão, mas uma necessidade do setor, porque vinha de se desenvolvendo a aquicultura de uma forma muito forte naquele momento, e também, por outro lado, uma pressão dos movimentos sociais ligados à pesca artesanal, tensionando para que tivesse uma representatividade dentro do governo. Então, essa secretaria foi criada. No segundo mandato, o presidente Luiz Inácio ele transforma essa secretaria em Ministério da Pesca. Porém, esse ministério ele só vai até 2015, aonde a então presidenta Dilma Rousseff ela extingue o ministério. Isso realmente foi lamentável, mas é entendível, digamos assim. Em 2012, a presidenta ela cria o Plano Safra da Pesca e propõe a utilização de 40 bilhões, em torno de 40 bilhões, para alavancar o segmento, o setor da pesca e da aquicultura. No entanto, esse projeto não tinha, o Ministério ele não tinha recurso próprio, esse dinheiro vinha do Ministério da Agricultura. E, infelizmente, principalmente a pesca artesanal, ela não conseguia ter acesso a contento. O que estava relacionado ao Pronaf, alguns pescadores até conseguiam ter acesso, mas quando se pensava em recursos um pouco maior para compra de embarcação, para estruturação da cadeia, tudo se tornava muito difícil, porque os bancos que estavam habilitados a liberar esse recurso, no caso o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, os bancos estaduais, os bancos federais, desculpe, eles não liberavam esse recurso. Eles não facilitavam, digamos assim, a liberação desse recurso para o pescador artesanal. Então, observou-se que grande parte desse recurso, durante um período dos 2 anos, de 2012 a 2014, esse recurso não foi utilizado. Ele não foi sequer acessado pelos produtores, pelos pescadores. E aí, provavelmente, foi uma frustração para o governo federal e, dentro de uma mudança de estratégia, a presidenta Dilma tenha resolvido extinguir o ministério, visto que aquele ministério, além de não ter recurso próprio, também não tinha quadro, não tinha funcionários,
tinha havido um concurso público em 2010 que erroneamente abriu-se para que qualquer pessoa de nível superior pudesse fazer. Ora, se você está estruturando um segmento no qual existia uma carência muito grande de pessoas trabalhando e dedicada para o desenvolvimento daqueles dois setores, daqueles segmentos, você coloca pessoas para trabalhar tecnicamente sem ter conhecimento, você não contribui para o desenvolvimento esperado, né? E foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns setores onde a gente tinha lá advogados, pedagogos, não desmerecendo a profissão, mas eu acho que cada um no seu cada qual, certo? Eu acho que naquele momento haveria necessidade de se estabelecer um concurso público com profissionais que tivessem conhecimento do segmento para que pudesse contribuir para alavancar o setor, fazer com que o setor crescesse e se desenvolvesse. Mas infelizmente foi isso que aconteceu. Então, além de não ter quadro, não tinha recurso. O recurso vinha do Ministério da Agricultura. Então, tudo isso contribuiu para que a presidenta, acredito, tenha extinguido o Ministério. E aí, voltando a ser secretaria, a Secretaria da Pesca e Aquicultura ela ficou vagando, né? Chegou aí até para Ministério de Desenvolvimento Industrial, que não tem nada a ver com o segmento. E por fim, ela acabou sendo alocada dentro do Ministério da Agricultura. No entanto, com a reeleição do presidente Lula, ele retoma essa proposta e novamente recria um ministério sabiamente, né? Porque entende que o segmento, o setor da pesca e da aquicultura é extremamente importante para o país. Bom, e importante é o montante de recurso hoje também proposto para ser utilizado no desenvolvimento da pesca e da aquicultura. E aí tem uma coisa muito interessante. Dentro das propostas de desenvolvimento apresentadas pelo Ministério, ele é muito parecido com o que foi apresentado na época da criação do Plano Safra da Pesca pela então presidenta Dilma Rousseff. Muito parecido. O escopo do projeto é muito parecido. Tem algumas, não li na íntegra, mas ele é muito parecido. E a gente espera que de fato ele consiga ser implementado, porque não é porque era da Dilma que era ruim, não, ele era importante, ele era bom, só não conseguiu avançar diante de algumas dificuldades que eu coloquei aqui no início. Outras dificuldades foi que se utilizou muito o setor, principalmente da pesca artesanal, como trampolim político. O governo tem as diretrizes, tem as propostas, mas quem geralmente implementa é o governo do estado, são as prefeituras, as organizações representativas, e muitas delas, infelizmente, não teve na época da presidenta Dilma o compromisso para fazer com que os projetos acontecessem como deveriam. Alguns projetos foram criados, foram sucesso, outros um fiasco, né? Nós vimos muito dinheiro jogado fora, propriamente dito, mal empregado, não jogado fora, mal empregado, e os projetos não aconteceram como deveriam. Se utilizaram muito a estrutura, os recursos, os projetos para trampolim político, né? Quando se observou a quantidade de pescadores existentes, que até então não se tinha dados tão precisos e passaram a ser feitos levantamentos, cadastro de pescadores, isso criou olhos de muita gente, né? As pessoas ficaram muito encantadas com essa perspectiva, com esse número de pescadores e pescadoras registrados, e isso fez com que os projetos fossem utilizados, as instituições fossem utilizadas como trampolim político para candidatos ou para representantes de entidades que se faziam presentes naquele momento. Então, tiveram vários fatores que fizeram para que os projetos não acontecessem. E hoje a gente vê
O recurso também vindo por essas portas através do Ministério da Pesca e de outras parcerias que o governo federal vem criando, sem ter um recurso próprio do Ministério da Pesca, sem ter quadro próprio do Ministério da Pesca e das secretarias de pesca para desenvolverem esses projetos e correndo o risco de acontecer as mesmas coisas que aconteceram no passado. Então há uma necessidade de que se crie um órgão, um disque de denúncia, para que, havendo essas irregularidades, o pescador, a pescadora, o profissional da pesca industrial, possa estar mantendo contato com o governo federal e denunciando, porque nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. A gente precisa sim fazer com que o segmento avance, se desenvolva, mas de uma forma séria e responsável. Não podemos estar com pessoas sem compromisso à frente de projetos tão importantes e que movem vidas, que trabalham com pessoas, com a expectativa das pessoas, que as pessoas acreditam e esperam que aquilo que foi apresentado enquanto projeto, enquanto desenvolvimento para a sua atividade, ela venha e seja de fato implementada e os resultados de fato aconteçam. E que não sejam projetos de curto prazo, que sejam projetos que sejam consolidados e que de fato tragam os resultados esperados por todos. Então essa é uma grande preocupação. Então há uma necessidade de fato de envolvimento desses segmentos, mas que haja responsabilidade, haja comprometimento na realização e na busca de soluções. Algo que eu não vi sendo colocado de uma maneira mais importante que precisaria é como vai ser tratada as questões ambientais e as questões tecnológicas, porque é importante que se analise esses dois pontos. A tecnologia ela tem que vir no intuito de promover o desenvolvimento de uma forma sustentável. Não adianta a gente colocar mais barcos na perspectiva de aumentar a produção se nós já temos estoques pesqueiros comprometidos. Então, há uma necessidade de desenvolvimento de pesquisas e estudos para o desenvolvimento de outras culturas, para a melhoria das condições de trabalho e melhoria do ambiente, para que esse ambiente consiga atender às expectativas do pescador, e que o pescador consiga também entender que o ambiente ele é finito e sem o devido cuidado, sem a devida atenção, futuramente nós não teremos os resultados que todos tanto esperam. Então isso é importante. Há um esforço de pesca muito grande hoje, tanto nas águas continentais como nas águas marinhas, mas também há outros tipos de esforço, a expansão imobiliária, o desmatamento, o assoreamento dos rios, a poluição, o aumento da temperatura nos mares, o efeito estufa, enfim. São vários fatores que precisam ser levados em consideração e precisam ser estudados, pesquisados, para que a gente consiga atender às expectativas de todos. Aumento da produção, melhoria de condição do pescador, do aquicultor e o ambiente de uma forma sustentável, um ambiente também de uma forma preservada, cuidada, para que responda a todas essas expectativas. Então, será que tudo isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? De que forma o governo está pensando tudo isso? Essa é a interrogação que a gente precisa fazer. O recurso está aí, está sendo colocado, algumas diretrizes estão sendo pontuadas, mas como é que de fato isso vai acontecer? Quais são os atores que vão estar se comprometendo de fato com a implementação dessas diretrizes? E qual é o resultado efetivo que o produtor vai ter lá no final? Seja ele pescador artesanal, pescador industrial ou aquicultor. O que é que se espera disso tudo? Então, vamos estar aqui juntos com vocês, contribuindo da melhor forma possível e trazendo para vocês essas indagações que são importantes, que a gente precisa estar atento para que não aconteça o que aconteceu em 2015 novamente, a extinção do Ministério e a gente voltando, retrocedendo àquela situação que foi há 10 anos atrás. Ok, pessoal? Então, obrigado e até o próximo vídeo.